Olá, alunos e alunas do curso Olivia Kingman. Sou a professora Karina. Nessa aula estaremos realizando a prova de 2022 de literatura, para que vocês tenham uma noção de como o conteúdo cai na prova. Bom, das questões objetivas, nós começamos com um texto de Ferreira Goulart. Pedro Fazendeiro, Ferreira Goulart, Pedro Fazendeiro me contou. Pedro Fazendeiro é um líder camponês de Sapé, na Paraíba, que esteve no Rio com a viúva de Pedro Teixeira, líder paraibano morto a mando de Aguinaldo Veloso Borges. Conforme denúncia recente à Justiça, não sei bem se vocês sabem que esse Aguinaldo agora é deputado e assim nada sofrerá. Ele era o 12º suplente de seu partido. Pois bem, 11 deputados estaduais renunciaram, inclusive o titular do mandato, para que o responsável pela morte de Pedro Teixeira pudesse escapar à justiça. Pedro Fazendeiro me contou. O pessoal lá da Paraíba está numa miséria de fazer dó. A fome é brava, o que se come lá é farinha d'água com água. E nem sempre o lavrador ganha 100 cruzeiros por dia e 1 litro de farinha custa isso. Pedro Fazendeiro me contou que o camponês da Paraíba põe água no fogo e depois joga farinha dentro. É o almoço e o jantar. Se é um temperozinho ou sal, ele bota na água para dar um pouco de gosto. E já há gente comendo capim. Descobriram lá um mato que dá espiga, que tem certo gosto. Não é gosto bom, mas é gosto. Põe aquelas espigas junto com a água para tirar o desconsolo da farinha pura. Houve caboclo que foi expulso da terra onde trabalhava por ter se queixado da situação. É proibido queixas. O dono da terra o expulsou e mandou avisar a todos os vizinhos que não lhe dessem trabalho, pois era comunista. O pobre homem, rodou o município inteiro com mulher e os filhos, mas ninguém de fato lhe deu trabalho. Não tinham mais o que comer e as crianças choravam de fome. Chegaram a Sapé. Desesperado, o caboclo decidiu se matar e matar a família. Tudo o que ele possuía ainda era um facão de cortar mato. Deixou a família dormir numa ponta da rua e começou a molar o facão. O que mais podia fazer, se não acabar com tudo? Mas uma das crianças acordou chorando e lhe pediu comida. O homem não teve coragem nem de responder e começou a chorar também. Já agora, sem nem mesmo a solução desesperada que encontrara. Esse homem foi recolhido pelo finado Pedro Teixeira e é hoje um dos membros da Liga Camponesa de Sapé. Quem me contou foi Pedro Fazendeiro, aleijado de uma perna e braço em consequência dos tiros que levou, a mando dos fazendeiros. E ele concluiu sorrindo. Sou chamado de Pedro Fazendeiro não porque eu tenho fazenda, mas porque vivo querendo tomar as fazendas dos outros. Então, a questão número 1, a crônica de Ferreira Goulart, tem um tema central ancorado no ponto de vista do narrador onisciente, que mescla realidade e ficção. Na verdade, o narrador, ele trata das ações desse protagonista. Então, o ponto de vista não parte só dele, nessa mescla de realidade e ficção. Na cena de precariedade gerada por fazendeiros no interior nordestino, a temática dessa crônica está mais voltada para questões sociais, principalmente a miséria e a fome passada por esse protagonista. Então, nós vamos considerar, no geral, a questão alternativa da letra E. Nas ações do protagonista pelo desespero, resultado pela exploração e da fome, que ele chega ao nível extremo de querer se matar e matar a própria família pela situação vivida por ele. As crônicas e os textos e poemas de Ferreira Goulart são textos voltados para essa literatura engajada de crítica social, como essa é um exemplo. Na questão número 2, trata das desigualdades sociais vivenciadas pelo trabalhador camponês, são ilustradas pela seguinte passagem do texto. Pois bem, 11 deputados estaduais renunciaram, inclusive o titular do mandato.
B. E já a gente comendo capim. Descobriram lá um mato que dá espiga, que tem certo gosto. C. Esse homem foi recolhido pelo finado Pedro Teixeira e é hoje um dos membros da Liga Camponesa de Sapé. D. Quem me contou foi Pedro Fazendeiro, aleijado de uma perna e braço, e é Pedro Fazendeiro, um líder camponês de Sapé, na Paraíba, que esteve no Rio com a viúva de Pedro Teixeira. Alternativa de letra B. Trata a questão das desigualdades sociais, em que demonstra que as pessoas desesperadas pela fome vão atrás até do mato, comendo capim e de um mato, uma espiga que tem um determinado gosto, para então tentar matar essa fome. Então, questão 2 fica a letra B. Na questão número 3, no seguinte trecho, houve caboclo que foi expulso da terra onde trabalhava por ter se queixado da situação. É proibido queixas. O dono da terra o expulsou e mandou avisar a todos os vizinhos que não lhe dessem emprego, pois era comunista. É possível apontar a seguinte inferência. Nesse caso aqui, nós estamos tratando da exploração do trabalho, né? Então, denunciar exploração gera insatisfação no trabalhador? No caso contrário, gera insatisfação no patrão. O camponês, chamado de caboclo, era dono das terras onde trabalhava. Ele era explorado pelo dono das terras onde ele trabalhava. C. Os vizinhos foram empáticos com a situação de fome da família do trabalhador? Na verdade, não. Eles passaram por uma situação difícil, pois já não tinham mais esperança, nem como ter comida, nem trabalho. D. O fazendeiro valeu-se das leis trabalhistas para agir diante da insatisfação do empregado? Na verdade, não. Letra E. Exigir melhores condições de trabalho equivaleria a ser comunista, que é o que ele fala para os vizinhos, né? Alega que o trabalhador era comunista simplesmente porque se queixou das condições de trabalho que estava vivendo. Então, a resposta da número 3 fica a letra E. Texto 2, Levantados do chão, de Chico Buarque. Como então, desgarrados da terra? Como assim levantados do chão? Como embaixo dos pés uma terra, como água escorrendo da mão. Como um sonho correr numa estrada, deslizando no mesmo lugar. Como em sonho perder a passada e no oco da terra tombar. Como então, desgarrados da terra, como assim levantados do chão? Ou na planta dos pés uma terra, como água na palma da mão. Habitar uma lama sem fundo, como em cama de pó se deitar, num balanço de rede sem rede, ver o mundo de pernas pro ar. Como assim, levitante colono, pasto aéreo, celeste curral, um rebanho nas nuvens, mas como, boi alado, alazão sideral. Que esquisita lavoura, mas como, um arado no espaço será? Choverá, que laranja, que pomo, gomo, sumo, granizo, maná. Questão número 4, poema Canção de Chico Buarque, produzido para o livro de fotografias de Sebastião Salgado sobre o cotidiano dos movimentos dos trabalhadores sem terra e gravado por Milton Nascimento em 1997, mobiliza a seguinte figura de estilo na sua constituição. Ironia marcada pelas interrogações reiteradas, personificação ao indagar se choverá laranja, metonímia representada pelo mundo de pernas para o ar, catacrese pelo emprego aéreo para qualificar o pasto, antítese pela combinação de celeste e curral. Bom, a antítese e celeste e curral não marcam uma oposição, assim como a catacrese na letra D, né, aéreo, é utilizado mais como uma comparação implícita, uma metáfora, e não como uma palavra que não teria um outro significado para pasto, pois existe. Aqui, no caso, o poema Canção, ele é marcado pela ironia do eu lírico, né? Ao marcar essas interrogações por todo esse poema, fazendo essas indagações, né, que são reiteradas a todo momento. Então, questão número 4, resposta é a letra A. Última questão aberta, fechada, questão número 5.
Em qual dos versos do poema Levantados do Chão, listados abaixo, podemos estabelecer uma relação com o tema da crônica de Ferreira Goulart? Bom, a questão dessas indagações que são feitas, né, elas se relacionam nesse verso, num balanço de rede sem rede, porque ambos, né, todos os poemas, eles tratam dessa questão de questionamento sobre uma realidade social. Essa é a temática desse novo PISM, né, desse novo conteúdo programático do PISM 1. E aí, nós vamos observar isso mais a fundo com as questões discursivas. Elas tratam e trazem uma autora também muito citada nesse conteúdo programático, que é a Conceição Evaristo. Então, o texto 3 das questões abertas traz o lápis e a folha em branco de Afonso Romano de Santana. O que é necessário para a pessoa vir a ser escritor? Pergunta simples. Resposta complexa. Clarice Lispector, no fabuloso A Maçã no Escuro, nos diz algo a respeito. Algo não, muito a respeito disto. E ter a coragem e a competência de ler, mastigar, ruminar esse manual de escrita e da vida que é esse livro, é já um teste para quem se pensa escritor. A verdade é que o bom leitor, o que não quer necessariamente ser escritor, mas se inscreve nos livros alheios, esse terá também aí a prova de suas habilidades. O que nos diz Clarice? Mais ou menos no meio do romance, o personagem Martim teve um impulso de escrever. Esse impulso esclarece-se, surge numa progressão de descobertas de uma relação com o mundo, como um homem que fecha a porta e sai. E é domingo. Domingo era o descampado de um homem. Ele já havia iniciado um aprendizado de observar e interpretar o seu entorno. Principiou pelo mais simples, pelo mundo mineral e vegetal. Reaprendeu a ver a natureza dentro e fora de si mesmo. As pedras, os pássaros, as vacas na fazenda. Já reaprendera a ver as roseiras, as abelhas, as samambaias e a surpreender a singularidade pungente e alarmante que cada objeto ou criatura tem. Já se aproximara de seu semelhante, estava descobrindo a mulher e o amor. Portanto, fora um longo trajeto de reelaboração interior, articulado com a redescoberta do mundo. Como todo ato de criar, escrever, às vezes até mesmo uma simples carta, relatório ou trabalho escolar, é colocar-se na borda do abismo. Martim hesitava e mordia a ponta do lápis. De novo, revirou o lápis. Duvidava e de novo duvidava, com um respeito inesperado pela palavra escrita. Parecia-lhe que aquilo que lançasse no papel ficaria definitivo. Ele não teve desplante de rabiscar a primeira palavra. Tinha a impressão defensiva de que mal escrevesse a primeira palavra e seria tarde demais. Ler Clarice, minhas amigas e amigos, é uma das angustiantes e deliciosas responsabilidades da vida intelectual. Lamento não poder reencenar aqui a densidade verbal do que ela segue narrando naquele livro. Seu personagem segue sofrendo para encontrar seu canal de expressão. Tudo que lhe parecera pronto a ser dito evapora-se como que ele queria dizê-lo. E, de repente, se sentiu singelamente acanhado diante do papel branco, como se sua tarefa não fosse apenas a de anotar o que já existia, mas o de criar algo a existir. Um lápis e um papel, e a tremenda solidão e responsabilidade. O abismo onde se perder e se reencontrar, onde outros se perderam e se reencontraram, através da escrita alheia. O romance de Clarice é uma alegoria não só sobre o processo de criação e recriação do indivíduo, mas uma alusão à trajetória de toda criatura que queira assumir o embate e a alteridade entre o eu e entre o mundo. O leitor, visceralmente leitor, que não escritor explícito, aprenderá aí a fazer uma releitura de seu espanto e perplexidade diante da vida. E quem é escritor, quem carece não apenas de embarcar e viajar nas palavras alheias, mas construir, elaborar
e seu próprio discurso, esse encontrará aí pistas e trilhas, mas, sobretudo, o consolo de descobrir essa realidade que funciona como desafio. Um lápis e uma folha em branco, nunca ninguém teve mais do que isto. A questão número 1 desse texto fala o seguinte: Afonso Romano de Santana, ao construir um diálogo intertextual com um conto de Clarice Lispector, reflete sobre o ato de escrever e, para isso, recorre à comparação metafórica, colocar-se na borda do abismo, o que na obra de Clarice Lispector, citada por Santana, justifica essa metáfora. Essa última parte desse parágrafo em que ele fala dessa alusão, né, que Clarice faz do personagem com o mundo, com ele mesmo e com o outro. Então, ele acaba mostrando, né, essa ideia da situação do personagem em que marca a angústia. Você ler Clarice é angustiante, mas também é algo que marca a sua vida e que muda totalmente a sua visão de mundo. Os personagens de Clarice tratados, criados por Clarice, são personagens que tratam muito sobre o seu íntimo, sobre o seu eu. Então, quando ele fala sobre essa alusão à trajetória de qualquer criatura que queira assumir o embate e a alteridade, né, responde também o que nós vamos ver na questão número 2. Nessa primeira, nós podemos associar essa metáfora à questão da angústia e da impossibilidade de alteração do texto depois que ele já foi escrito, que é o que o personagem sente, né? Depois que ele começar a escrever, tudo será mudado. Então, a dificuldade dele ao começar é marcada por essa angústia. A questão número 2, nós podemos retirar dessa questão da alteridade. E aí nós vamos fazendo uma relação com o texto 4 da Construção de Becos de Conceição Evaristo, que fala sobre um processo exatamente de escrevivência. A escrevivência é quando você fala sobre a sua realidade, quando você a expõe na sua escrita, que é exatamente o que a Conceição faz. Então, em relação a esse texto, para a gente ter um contexto e uma noção, também já afirmei que invento sim e sem o menor pudor. As histórias são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Entre o acontecimento e a narração do fato, há um espaço em profundidade. É ali que explode a invenção. Nesse sentido, venho afirmando nada que está narrado em becos de memória é verdade. Nada que está narrado em becos de memória é mentira. Ali busquei escrever a ficção como se estivesse escrevendo a realidade vivida, a verdade. Na base, no fundamento da narrativa de Becos, está uma vivência que foi minha e dos meus. Escrever Becos foi perseguir uma escrevivência. Por isso, também busco a minha narração, a que veio antes da escrita. Busco a voz, a fala de quem conta para se misturar à minha. Assim nasceu a narrativa de Becos da Memória. Primeiro foi o verbo de minha mãe, ela, Dona Joana, que me deu o mote. Vó Rita dormia embolada com ela. A voz de minha mãe e a me trazer a lembrança de nossa vivência em uma favela que já não existia mais no momento em que se dava aquela narração. Então, o texto, ele traz essa relação, como eu disse, da escrevivência, né? A passagem do texto do Afonso Romano de Santana, que se aproxima dessa ideia de escrevivência, é exatamente aquela do último parágrafo lido, né? A alusão e trajetória em relação ao embate de alteridade desses personagens entre o eu, o outro e o mundo, em que vai narrar, né? Não só os próprios acontecimentos, mas utilizar daquela ficção para tratar de uma realidade. Então, dos conteúdos relacionados ao PISM-1 e dos autores citados, igual Ferreira Goulart, Conceição Evaristo, até mesmo a própria Clarice, em que traz essa ideia intimista de cada personagem, né? Trata de uma realidade, de uma questão social. Então, essa prova de 2022, ela já vem e já traz questões em que a gente consegue ter essa noção do conteúdo. Espero que vocês tenham enxergado, terem colocado em prática
o conteúdo estudado até aqui e até a próxima.